Boa noite a todos, gente. Estamos dando início, então, ao nosso segundo dia do ciclo de palestras da LIAV Pará, a nossa Liga Interprofissional Acadêmica de Saúde e Espiritualidade. Hoje, então, a gente vai começar a primeira aula, que vai ser ministrada por dois professores. Vou, então, agora apresentá-los. A gente, então, vai ter a Ludmila Maia Pinheiro, que é graduada em Filosofia e Ciências Sociais, graduando em Psicologia, com especialização em Logoterapia e Análise Existencial, formação em Psicologia Transpessoal, Enneagrama e Renascimento. Tem capacitação em Psicologia Analítica e é professora e coordenadora científica da capacitação em Psicologia Analítica do Instituto Labirinto. Ela vai dar aula em conjunto com o André Gadelha, que é graduando em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, formação em Psicologia Analítica pela Uninasal, professor convidado da capacitação em Psicologia Analítica pelo Instituto Labirinto, facilitador por 4 semestres do grupo de estudo introdutório em Psicologia Analítica e pesquisador bolsista ProBic em Psicologia da Religião. O tema da aula vai ser Jung e o fenômeno religioso. A palavra para vocês. Então, gente, boa noite, né? Com muita alegria que a gente recebeu esse convite, né? Tanto eu e o André. Quando o Farid chamou a gente, né, para esse convite, né, nos ofereceu esse convite, eu decidi convidar o André para dar essa aula junto comigo, porque as nossas pesquisas, elas caminham muito juntas, né? Então, assim, a gente gosta muito de pesquisar essa questão do fenômeno religioso. Estamos aí organizando aí uma pesquisa que vai nessa vertente, né? A gente acabou não trazendo para vocês exatamente porque ela ainda está em fase inicial, né? E, assim, né, antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Jung, né? Assim, só uma pincelada geral para a gente se situar um pouquinho quem foi o Jung. O Jung, gente, ele foi um psiquiatra, né? Muita gente conhece o Jung porque o Jung foi discípulo do Freud, né? Ele viveu ali entre o século XX e o século XXI, né? E o Jung, ele tem uma característica muito peculiar, porque o Jung, assim que ele terminou psiquiatria, ele morou dentro de um hospital psiquiátrico, né? Então, o Jung, ele tem um estudo, né? O primeiro grande estudo dessa parte das doenças psicológicas do Jung foi na esquizofrenia, né? E durante esse percurso, né, do Jung, ele foi se deparando com várias outras áreas que ele foi se interessando. É interessante também a gente pontuar que a primeira opção de área para o Jung era a arqueologia, né? Então, assim, ele é um cara apaixonado pela história do homem, né? E isso meio que norteou muito dos estudos do Jung, né? Então, o Jung, ele foi um cara, assim, um teórico, um psiquiatra, né? Que estudou tanto as religiões comparadas, como as mitologias comparadas, como estudou muito antropologia, né? Isso tudo para entender o homem nessa dimensão de mais holística, né? E, assim, eu quero também pontuar, né, que o André, a nossa ideia é um bate-papo mesmo, né? Então, não, assim, não estranhe, um vai entrar meio que na fala do outro aqui, porque a gente já foi combinando para não ficar uma coisa muito cara de aula, né? Então, aqui a ideia mesmo é a gente trazer esse movimento, né, essa troca, tá bom? Farid, pode passar, por favor. Então, gente, para a gente falar da experiência religiosa para o Jung, a gente tem que falar de 2 termos muito importantes. É bem, assim, não é novidade para vocês, que é essa história do religar, né? Muita gente, muitas pessoas que são dessa área da religião, né, assim, que estudam ou que gostam dessa área, né, entendem muito bem o que significa esse termo religar, né, que é o religar ao divino, né. Só que o Jung, ele vai trabalhar tanto nessa perspectiva, como ele vai trabalhar também na perspectiva do religere.
que já diz, né, dessa manifestação desse divino, desse luminoso na vida das pessoas, tá? Por quê? Porque, assim, o Jung, ele vai entender que esse homem, né, ele é atravessado por essas questões religiosas, ele é atravessado por esse luminoso, né? Então, nessa perspectiva, ele não concebe esse homem apartado, né, dessa perspectiva espiritual e religiosa, tá? E aí, gente, o que é o luminoso, né? Luminoso, ele vem do latim lumen, né, que significa emoção espiritual, religiosa, despertadora, misteriosa ou inspiradora, tá? Os slides têm em PDF, sim, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, aí eu vou ler para vocês essa citação, que eu acho que ilustra bem o que o Jung compreende sobre a importância, né, da religião. Visto que a religião constitui, sem dúvida, uma das expressões mais antigas e universais da alma humana, subtende-se que todo o tipo de psicologia que se ocupa da estrutura psicológica da personalidade humana deve, pelo menos, constatar que a religião, além de ser um fenômeno sociológico ou histórico, é também um assunto importante para o grande número de indivíduos, né? E aí, gente, não é à toa, né, que uma liga como essa existe, né? Essa perspectiva da espiritualidade, da religiosidade, ela perpassa a vida desse indivíduo, né? Então, assim, não dá para a gente apartar a experiência do indivíduo enquanto homem dessa experiência religiosa e espiritual, né? E o Jung vai estar atento para isso, né? Ele vai ter um olhar, né, diferenciado para essa estrutura. Pode passar, Farid. E para a gente compreender, né, essa perspectiva dessa experiência religiosa, é importante a gente entender o que o Jung considera símbolo, né? Porque, assim, isso a gente vai vendo no decorrer da palestra, que a gente vai explicando como é que esse símbolo, né, como é que o homem, ele interage, né, com esse simbólico, tá? E aí o termo símbolo vem do grego, né, que significa simbolon, e aí ele é utilizado, né, para representar, eu gosto dessa palavra representar, porque o símbolo por si só ele é indefinido, né, então assim, ele é inesgotável. Se ele é inesgotável, é impossível defini-lo totalmente, né. Então, ele representa algo abstrato. Então, a gente encontra símbolos nas religiões, a gente encontra símbolos, quantidade de tempo, matéria, ou quando a gente sonha, né, a gente se depara com os nossos símbolos, com os símbolos que o nosso inconsciente produz, né? E aí o Jung vai dizer, assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando ela implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Essa palavra ou essa imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo e nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperança de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora o símbolo, ela é conduzida a ideias fora do alcance. Ou seja, nós nunca vamos dar conta, né, até nós que somos da área da psicologia junguiana, que estudamos símbolos, né, até porque a gente tem que estudar símbolo para trabalhar essa perspectiva simbólica nos nossos pacientes, a gente nunca vai dar conta, né, dessa perspectiva simbólica em uma totalidade. Até porque a gente tem que compreender que aquela experiência simbólica, ela é tão vasta, ela é tão sublime, que a gente nunca vai conseguir dar conta dela toda, né? Mas é importante que a gente tenha noção do que parcialmente aquele símbolo significa para aquele indivíduo. Porque aí passa por uma experiência individual, percebe? O que é um símbolo, por exemplo, o símbolo de uma cruz, para um cristão, é diferente do símbolo de uma cruz de uma pessoa que vem de outra cultura, né? Então, assim, por mais que ele tenha seria mais ou menos isso, né? Por mais que ele tenha uma linguagem específica, né? Assim, por mais que ele tenha uma representação única em várias culturas, né? Porque isso a gente vai ver quando a gente começa a estudar símbolo, a gente vai ver que existem símbolos que se comunicam, que existe o mesmo símbolo em culturas diversas.
relação que o indivíduo tem com aquele símbolo, ela é sempre uma relação individual. Percebe? Pode passar, Farid. Pode passar o slide. E aí ele pontua, né? Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, que frequentemente utilizamos termos simbólicos, como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Essa é uma das razões porque todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos dos símbolos é apenas um aspecto do fato psicológico de grande importância. O homem também produz símbolos, e o inconsciente e espontaneamente, na forma dos sonhos. Então, assim, os nossos sonhos, eles são manifestados de forma simbólica. Para o Jung, a linguagem inconsciente, ela é uma linguagem puramente simbólica, né? Então, o Jung também pontua, né? O símbolo precisa do homem para a sua evolução, mas ele cresce mais do que o homem, portanto, é chamado de Deus. Porque expressa uma situação ou fator psíquico mais forte que o ego, né? Então, aqui, né, ele usa essa palavra, né, que o símbolo, ele precisa do homem para a sua evolução, mas ele cresce para além disso, né? Então, assim, essa amplitude do simbolismo, né, ele está presente nesse homem, né, ele está presente de forma, pode ser que ele não esteja de forma concreta, né, que isso a gente vai ver que existe uma perspectiva, um corte entre o homem civilizado, o homem moderno, e esse homem arcaico, né, que tinha essa proximidade maior com o símbolo, isso a gente vai ver no decorrer da apresentação. Pode passar aí, o slide, Farid, por favor. Pronto, era exatamente disso que eu estava falando, né, gente? Então, o que é que acontece? Existe uma cisão entre esse homem moderno e entre o homem primitivo. E o que é que acontece? Esse homem primitivo, ele é um homem que tem esse pensamento simbólico de forma muito forte, né? E o homem moderno, né, esse homem pautado na ciência, na técnica, por estar preso nessa perspectiva do pensamento lógico e racional, consciente, ele se afasta dessa perspectiva do símbolo. Porque o símbolo, ele é algo próprio do inconsciente, e quem está mais próximo do inconsciente são exatamente esses povos primitivos. Isso acontecia de maneira, assim, natural, né, assim, com os povos primitivos. Eu não sei se é da realidade de vocês, mas, assim, por exemplo, meus avós, né, o símbolo para os meus avós, meus bisavós, ele tinha uma dimensão que, por exemplo, hoje, talvez, para essa nossa cultura moderna, não tenha, né, então, isso tudo existe uma diferença, né, desse homem moderno para esse homem arcaico, né? E aí o Jung vai pontuar, né, que esse homem moderno não entende, quanto ao seu racionalismo, que lhe destituiu da capacidade de reagir a ideias e símbolos luminosos, e deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se de superstições, ou pelo menos pensa ter feito, né? Mas esse processo perdeu seus valores espirituais, numa escala positivamente alarmante. Então, existe uma quebra, né, entre esse movimento desse homem moderno, desse homem contemporâneo, onde tem essa cisão, né, esse corte com o simbólico, esse corte com o mundo arcaico, né. A gente percebe isso porque a gente vê as pessoas, né, o quanto que as pessoas, elas não dão valor, né, assim, de uma maneira geral, né, a gente vê muito isso, principalmente nesse mundo moderno, contemporâneo, que as pessoas não dão valor, por exemplo, à sua ancestralidade, a entender de onde você veio, sua árvore genealógica, né, as pessoas não conhecem sua própria história, né, então aí existe exatamente essa cisão, né, esse apartamento
desse contexto que é tão rico de símbolo, né? E aí o homem se viu partido em uma personalidade consciente e inconsciente. A personalidade consciente podia ser domesticada, porque estava separada do homem natural e primitivo. Por isso, nós nos tornamos altamente disciplinados, organizados e racionais. Por outro lado, permaneceu um mundo primitivo ou oprimido, excluído a educação e a cultura. Então, assim, existe, né, toda essa perspectiva de que a gente se afasta dessa questão da cultura, né? E o quanto que é importante você ter essa dimensão, né, que quando toca o indivíduo, né, esses símbolos, né, e que o indivíduo se desperta para isso, ele vê o poder que existe, né, na história dele enquanto humanidade, na ancestralidade dele, né? Pode passar, Fábio. Ludmila. Oi. Posso fazer uma contribuição aqui? Sim, sim. Pronto. Pessoal, boa noite, viu? A princípio, agradecer também a oportunidade de estar presente aqui com vocês nesse momento. Agradecer também a Ludmila pelo convite. Aqui, né, a gente também vale a pena a gente ressaltar que o Jung, ele utilizava como metodologia uma metodologia que é a fenomenologia, né, que é bem conhecida, essa metodologia dentro da psicologia, né, e outros campos também, como a psicopatologia e muitos outros. O Jung, ele era um fenomenólogo, né, então ele via os símbolos em sua manifestação em si mesmo, né, na manifestação como ele se apresenta, né. E o Jung, ele partia de uma linha de raciocínio da seguinte forma: o ser humano, ele não tem conhecimento de tudo, né, que se passa em sua psique, digamos assim. Então, ele dizia que esse inconsciente era um conceito limítrofe negativo. Ele dizia que o inconsciente é aquilo que a gente sabe que existe por exclusão, que a gente não conhece, né? A gente não tem capacidade de conhecer absolutamente tudo. Então, ele falava que exatamente por isso nós sabemos que o ser humano não conhece, né? Então, aquilo que ele desconhece, ele denominava de inconsciente. E ele traz essa compreensão, que é muito importante para o nosso estudo, né? Que o símbolo, exatamente como agora a Ludmila vai trazer, né? Que o símbolo é exatamente essa ponte, né? Uma manifestação humana, genuinamente humana, que é aquilo que é primordialmente involuntário, né? Aquilo que ele vai perceber como símbolo, e pensamento simbólico, o pensamento fantasioso, também um nome que ele deu, é uma continuação, na verdade, de um trabalho que o próprio grande nome da psicologia, William James, né, já tinha percebido, outros nomes também, né? Então, não é um movimento que só o Jung ele percebe, né? Mas ele vê que existem duas formas de perceber as coisas, né? E de denominar, né? Tem a maneira consciente, que é a maneira que a gente está fazendo aqui, de elaborar conceitos, articular racionalmente, logicamente, esses conceitos, né? E traçar uma linha de raciocínio muito bem estabelecida pela consciência. Mas existe também aquela forma da gente se expressar, genuinamente humana, que é aquela que a gente realmente desconhece o seu significado, né? E aquilo a qual, digamos assim, ela representa, é de fato, assim, algo que a gente sente na experiência, como diz, né, fenomenológica, que é algo, assim, que é realmente desconhecido. Ainda que nós conheçamos aquilo, ele permanece desconhecido, né, oculto, de certa maneira, né? Então, só trazendo essa contribuição também, né? Exatamente, né? E assim, isso que o André trouxe é muito interessante, né? Porque aí você vê a articulação com outras áreas do conhecimento, né? A antropologia, né? A antropologia, quem fazia esses estudos simbólicos antes da psicologia, né? Acontecia muito pelo meio da antropologia, que trazia, né? Os grandes mitos, né? A mitologia, né? Tá aí para provar o quanto que até hoje pessoas estudam mitologias comparadas para provar o poder desse símbolo, né, o poder que esse simbólico exerce, né, sobre nós até os dias atuais e, com certeza, até o fim da humanidade, né, se é que no andar da carruagem, né, a gente vai quase chegar até lá, né, porque não tá fácil. Mas, enfim, e aí eu decidi trazer também esse conceito da função transcendente, sabe, eu acho esse conceito muito importante para o Jung, porque, basicamente, o que é a função transcendente? A função transcendente, ela implica nesse movimento
do conteúdo, né, dessa união do conteúdo que é inconsciente com o conteúdo consciente. Basicamente, essa função, é através dela que a gente tenta, né, entrar em contato com esse símbolo, né, esse símbolo que está no nosso, que é presente no inconsciente, né, a partir desse movimento, né, de soma entre consciente e inconsciente, através dessa função transcendente, esse símbolo, ele é representado de alguma forma, né. E aí, quando a gente pensa na função religiosa, ela é isso que acontece, né. Ela está intimamente ligada com essa perspectiva da função transcendente, porque quando você decide por um culto, quando você vai para uma missa, quando você vai num terreiro de umbanda, todas aquelas manifestações religiosas, elas estão fazendo parte da sua experiência. E a forma de você experienciar aquele símbolo religioso da umbanda, da missa ou do culto, enfim, a forma de você experienciar esse símbolo é exatamente esse movimento também, que é esse movimento de unificar, né? Unificar esse conteúdo que é inconsciente com o conteúdo consciente, representar esse símbolo de alguma forma. Então, nessa hora a gente vê a importância, né, dessa discussão sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, exatamente partindo desse ponto de vista do quanto que é importante para esse indivíduo esse acesso a esse símbolo. E a partir do momento que ele busca uma religião ou uma espiritualidade, né, ele decide praticar isso de alguma forma, ele também está assim, trazendo essa função transcendente, né, ele também está colocando isso, ele também está apreciando esse símbolo, né. E aí o Jung fala, né, que as religiões, elas são sistemas psicoterápicos, no sentido mais exato da palavra, e em grande escala, exprimem o âmbito do problema psíquico em imagens impressionantes. São o credo e o reconhecimento da alma, e ao mesmo tempo a revelação e a manifestação da natureza humana. Então, assim, é algo realmente muito grande, né, se a gente for pensar nessa perspectiva do simbólico. Pode passar, Farid. E aí, gente, eu decidi também trazer essa perspectiva, né, que o Jung, ele vai falar dessa categoria dos instintos, né. A priori, os instintos são esses fatores psíquicos, né, que determinam o comportamento humano. Essa concepção de instinto, ela é uma concepção, assim, que corrobora com várias áreas, né, da psicologia. Sim, todo mundo meio que concorda com essa definição de instinto, que são esses comportamentos, esses fatores psíquicos, né, que determinam o comportamento humano, e são motivados, né, são forças motivadoras desse processo psíquico, né. E aí, gente, é interessante que o Jung, ele vai enumerar 7 instintos. Ele vai falar do instinto de conservação, ele vai falar de autoconservação, de conservação da espécie, impulso à ação, reflexão, o instinto criativo, o instinto intuitivo e o instinto religioso. O que isso deixa para nós? Se o instinto, ele é algo baseado, né? Você pensa, você tá aqui andando e você vê um leão. Você vai correr. É um instinto. Né? Você tá dormindo, alguém liga a luz. Seu olho, automaticamente você fecha mais o olho. É um instinto, né? Então, é algo que está presente ali, né, no corpo, né? Então, na história, na psique daquele indivíduo. E aí, quando o Jung, ele enumera esses 7 instintos, e dentro dessa série desses 7 instintos, ele coloca o instinto religioso, ele está querendo dizer o quê para a gente? Ele está querendo dizer que desde o início do que a gente entende por humanidade, existe essa perspectiva dessa imagem de Deus, dessa experiência com o transcendente. Então, quer dizer, isso vai para além, né? Não é apenas algo que o homem produziu, mas é algo que está ali na base instintiva daquele homem, tá? E aí ele coloca, né? Deve, porém, respeitando os fatos, contar com a existência de uma imagem de Deus, de modo análogo. Conta com a presença do instinto,
sem, contudo, arrogar a competência de dizer em que consiste o instinto em si. Também é claro que a imagem de Deus, por exemplo, corresponde a um determinado complexo de fatos psicológicos e representa, assim, uma dada grandeza com a qual podemos operar. Mas sabe o que Deus é em si e constitui um problema que foge à competência de qualquer psicologia. Então, assim, ele não está aqui, gente, algumas pessoas, né, assim, em alguns momentos já devem ter ouvido falar que Jung, ele era considerado um cara místico, né, e na verdade, a grande perspectiva do Jung é entender que essa religião, ela é importante para o indivíduo, e por isso ela precisa ser estudada, né? A gente não pode negligenciar o fenômeno religioso, né? E aí, quando ele vai falar de imagem de Deus, né, e eu não vou entrar muito nessa história, porque aí já ampliaria muito a discussão, mas basicamente o que ele quer falar é que existe, né, a predisposição à existência desse ser transcendente, né, e que isso é inerente, né, isso é instintivo no homem, né, olha o poder disso, né, ele é instintivo no homem. E aí pode passar, Farid. Acho que agora é com o André. Bom, nessa mesma linha, né, que a Ludmila está falando, agora a ideia é a gente analisar um pouco como é que esse fenômeno ele ocorre, né? Como é que é de fato que o Jung compreende que esse fenômeno da religiosidade ele ocorre de fato, né? E para isso o Jung ele vai subdividir a experiência religiosa em duas, né? E é uma classificação que ele faz muito interessante, porque hoje a gente vê repercussões de outras, né, classificações, outras terminologias, desde a de religiosidade intrínseca, religiosidade extrínseca do Gordon Allport, que é extensivamente adotada pelos estudos religiosos, né, e até mesmo o conceito de espiritualidade, como também assim uma atualização do que o Jung já dizia hoje, né, é uma atualização, é muito interessante a gente perceber isso. Nisso mesmo que a Ludmila falou, e fazendo uma ponte, né, quando o Jung ele reconhece que existe um instinto natural do ser humano, né, em buscar algo transcendente, ele está reconhecendo, a gente pode reconhecer hoje, né, ou por outra, exatamente isso que ele falou, num conceito que é compartilhado, não é hegemônico, mas é compartilhado de espiritualidade, né, que é uma busca inata do ser humano por algo que seja, digamos assim, um sentido de vida que esteja ligado a algo transcendente, né. Existem muitas formas de conceituar, mas essa é uma delas, né. E o que é que o Jung, a gente vai partir nesse ponto da nossa apresentação, dessa citação do Jung, onde ele vai poder fazer, assim, uma introdução do que a gente vai falar agora, tá bom? Então, o que é que ele diz? Ele fala assim, com o termo religião, não me refiro a uma determinada profissão de fé religiosa. A verdade, porém, é que toda confissão religiosa, por um lado, se funda originalmente na experiência do luminoso, e, por outro, na pistis, na fidelidade, lealdade, na fé e na confiança em relação a uma determinada experiência, de caráter luminoso e na mudança de consciência que daí resulta. Ou seja, o que ele diz? Olha, existe a experiência com o luminoso, que o Rudolf Otto fala disso de uma forma incrível no seu livro, né, O Sagrado, e ele vai falar exatamente, né, que essa experiência com Deus, e a gente vai utilizar aqui o exemplo de Paulo de Tarso, para a gente poder estudar esse fenômeno, como é que ele ocorre, né? E também tem o outro lado, né, que é a pistis, é a lealdade, a fidelidade, né, a confiança que a pessoa sente posteriormente a essa experiência, né. Então, essa experiência, ela gera símbolos, que a gente já estudou qual é a natureza desses símbolos nesse momento, né, e esses símbolos, ele vai levar a uma experiência de pistis, que ele chama, né, que é uma fidelidade, essa lealdade, essa fé, né. Então, como é que o Jung vai perceber isso, tá bom? Por favor, pode passar. Bom, como o Jung gostava de fazer, né, ele sempre trazia casos. O Jung ele nunca ficava trabalhando em cima de hipóteses, né? O Jung ele trabalhava em cima de casos historicamente dados, né, estudados, tratados, certo? E também clínicos, né? Então, para a gente não sair da metodologia dele, a gente vai procurar aqui se debruçar a respeito de um caso e trazer o que ele falou, né?
tá bom? Então, a gente vai estudar o exemplo de Paulo de Tarso, né, que é um grande exemplo. Por que Paulo de Tarso? Porque o Jung falou extensivamente dele, tá? Frequentemente ele trouxe o exemplo de Paulo de Tarso como exemplo desse fenômeno religioso, dessa experiência, né? E é bastante conhecido também pelas pessoas. Então, é um exemplo bom que a gente decidiu utilizar aqui. Então, quem era Paulo de Tarso, rapidamente? Né? Na época ele era Saulo, ainda, né? Ou então Saul, e era um judeu, né? Nascido em Tarso, né? Que era uma cidade, né? Que hoje é na Turquia, né? Que é no Império Romano, na época. E ele se sentia na missão de perseguir os cristãos. O porquê, acho que não dá tempo da gente falar, mas se for preciso, depois a gente fala, né? E Saulo acreditava, né? Que a comunidade judaica tinha a sua integridade ameaçada pelos cristãos, né? E em Damasco, por exemplo, tá? Uma coisa que é importante, porque a gente não colocou nesse tópico, mas em Damasco também, que era uma cidade lá das redondezas. Saulo estava a caminho de Damasco, então, né, para entregar algumas cartas às sinagogas de lá. Essas cartas, por mais que não estivesse dentro da lei do Império Romano, mas ela estava, digamos assim, dentro daquela lei informal, né, que estava vigente na época na comunidade judaica, eles iriam legitimar que as pessoas buscassem, né, e legitimar a ação de caçar os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, né, na época. Pode passar, por favor. Então, e aí entra o caso assim, muito, né, conhecido, muito falado, que é essa conversão de Paulo. Né? Como é que ocorreu, narrado por ele, mas digamos assim, organizado, sintetizado por um autor chamado Renier, num livro muito bom, chamado Para Ler o Apóstolo Paulo. Vi, vinda do céu, e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Essa grande luz, vinda do céu, né, que envolve com seu esplendor, derruba Paulo e o interrompe em seu ímpeto, pregando-o ao solo, cair no chão, ele fala, né, a Bíblia. Ora, essa luz, mais fulgante e poderosa que seja, não é uma abstração, ou seja, não é uma imaginação só, né? Nem um fantasma, mas é acompanhada por uma voz que a identifica. Ouvi uma voz que dizia, né, ele narrando, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aí ele fala, né, Jesus de Nazareu, Jesus o Nazareu, ele se identifica. Paulo se vê, então, diante de alguém que seus olhos até então não podiam reconhecer. Mas nenhuma dúvida é possível. Aquele que aparece esplendoroso de luz é exatamente aquele que Paulo se esforçava para eliminar da comunidade cristã, ousando declará-lo maldito de Deus, aquele a quem Paulo tratou com tanto desprezo e se revela a ele. Certo? Então, esse é um momento assim muito interessante, muito significativo da história do pensamento ocidental, quer queira, quer não. E aí eu repito, assim, que é algo que é importante, né? Como eu falei, o Jung ele trabalhava com a base fenomenológica, certo? Então, a gente está estudando aqui uma narração histórica, né, que hoje tem valor simbólico para as pessoas. A gente não está dizendo que exatamente isso aconteceu, que isso quer dizer que é Deus mesmo, é uma prova de Deus, mas a gente está estudando, digamos assim, né, mais próximo possível da fenomenologia, um dado que é histórico, que as pessoas narram, certo? Pode passar, por favor. Então, o que é que esse caso de Paulo de Tarso tem a trazer para a gente? O que é que a gente pode estudar, né, desse caso? Aí, a gente vai poder identificar a primeira classificação que o Jung ele traz, que é a de religião, né? Aqui em cima já tem, né, como o povo diz, né, o spoiler, né? Já tem a religião e confissão. Então, são as duas classificações que o Jung ele adotou, né? Que existe a religião e existe a confissão. Então, o que é a religião para o Jung, né? Ele fala, encara a religião como uma atitude do espírito humano. Ou seja, é interessante, é uma atitude do espírito humano. Atitude para o Jung é, digamos assim, uma ação, né? Um comportamento e um direcionamento do que ele chamava de energia psíquica para o meio. Ou pode ser para o meio externo, ou pode ser para o meio interno, né? Então, é uma atitude natural do ser humano, né? Que o Viktor Frankl, por exemplo, para não ficar só no Jung, né? O Viktor Frankl, por exemplo, ele falava do sentido de vida, né? Que é inerente de todos nós, certo? Então, ele falando, né? A religião, no sentido da observação cuidadosa e consideração de certos fatores invisíveis e incontroláveis, constitui um comportamento instintivo, que é o que a Ludmila estava falando agora há pouco, né? Característico do homem,
cujas manifestações podem ser observadas ao longo de toda a história da cultura. Sua finalidade explícita é preservar o equilíbrio psíquico do homem. Então, nesse momento, é muito interessante isso que ele fala, porque ele fala exatamente que essa atitude que nós temos inerentemente na gente, de buscar algo transcendente, tem essa finalidade, né? Em última instância, nós podemos dizer que a finalidade máxima desse fenômeno é buscar o equilíbrio psíquico. E não é à toa, né, que se a gente for pesquisar, isso é algo assim tão digamos assim, já bem estabelecido na ciência, né, que a gente pode dizer que existem pesquisas mostrando os efeitos positivos disso na depressão, em inúmeras outras psicopatologias, na ansiedade, né. Claro que não é o manjar dos deuses, mas é algo que traz uma saúde mental, né. A gente pode ver isso nas pesquisas. Eu não vou me estender muito nisso, porque eu não trouxe as referências e também porque não é exatamente a nossa proposta aqui. Então, o Jung, de uma forma simples, né, resumida, ele vai falar que a religião ela é a experiência direta com o luminoso. Então, por exemplo, muitos outros exemplos que tem na história da humanidade, né, que nós podemos ver, né, Santa Teresa d'Ávila, Padre Pio, e muitos outros, né, isso na parte do cristianismo, mas também dentro da Umbanda, dentro da cultura africana e dentro da cultura indígena também, nós podemos ver inúmeros exemplos de pessoas que acessaram, né, de maneira, na experiência, o luminoso, que é essa experiência forte, né, ao mesmo tempo temerosa, mas também sacra, né, que o Rudolf Otto se debruçou sobre, certo? Então, a primeira classificação que a gente fica é essa, né, da religião como essa experiência mais intensa e direta com o luminoso, né? É interessante, né, a gente pontuar que, por exemplo, né, em muitas tribos indígenas, né, tinha uma pessoa responsável por sonhar nessa tribo, né? E essa pessoa, né, responsável pelo sonho, ela era a escolhida para ter essa conexão com o divino, né? O pajé, né? Essa figura, ela estava ali tendo essa conexão com o divino, né? Ela era a pessoa escolhida para isso, né? Percebe aí como tem aí uma similaridade, né? Muito forte. Sim, sim. E isso é muito interessante. Quando a gente for entrar agora na questão da confissão, a gente vai entender, né? Porque pode ficar uma pergunta assim, mas por que nem todo mundo, então, acessa o religioso da maneira direta, né? Digamos assim, que tem essa experiência direta, né, com o religioso. Aí o Jung, ele vai trazer a segunda classificação, que é a classificação da confissão, né? Pode passar, por favor. Ah, sim, mas antes de entrar na confissão, vamos né, ligar agora o que é exatamente que a história de Paulo tem a ver com a questão da religião, né, como a gente falou. Então, Paulo, né, São Paulo, Paulo de Tarso, como preferir falar, Paulo de Tarso, ele teve uma experiência direta, né? Aqui, a gente, voltando a falar, né, a gente não está falando da experiência de Deus, a gente está falando da experiência dele, né? Ele teve uma experiência direta, né? Ele teve uma experiência muito forte. Tanto é que, como narra os acontecimentos históricos, ele ficou 3 dias cego, né? Então, foram 3 dias cego que ele ainda vai falar. Então, Paulo, como diz, né, esse livro, né, de Renier, Paulo, aterrorizado por tal descoberta, perde a visão, o que revela que a sua cegueira espiritual. Então, assim, existe um envolvimento simbólico dentro disso, né? E aqui, quando a gente estuda, né, que eu, pessoalmente, eu considero mais rico, a gente estudar exatamente o que é essa experiência, entendeu? Em vez da gente, né, procurar ficar julgando se é verdadeiro ou falso, que eu acho que muitas vezes acaba, né, perdendo um pouco, né, do foco, né? A gente estuda a experiência do indivíduo, né? Pelo menos na psicologia, assim, é uma metodologia bem utilizada, né? Então, o que mais que ele vai falar, né, esse autor, a respeito desse acontecimento? Cristo o sacode completamente. Seu modo de ver o mundo, Deus e o homem também é transformado completamente. Toda a sua fé de fariseu é atingida certeiramente pelo encontro com o Cristo perseguido. Então, uma das coisas que a gente vai ver em Jung é que essa experiência direta, religiosa, com o luminoso, ele tem uma característica muito própria,
que é o quê? Existe uma transformação da consciência do indivíduo que passa por ela muito grande. Então, é típico, dentre as experiências, né, digamos assim, uma transformação muito grande. O que pode trazer, né, uma compreensão de que é algo muito relevante para a subjetividade daquele indivíduo que passa por esse processo, né? Por favor, pode passar. E a confissão, né? Aí entra naquela questão, tudo bem, isso é a religião no sentido, assim, da experiência religiosa mais direta, né? Então, por que o Jung vê a necessidade dessa classificação, né? Que tem fins didáticos, né? Para fins didáticos, né? Essa classificação da confissão. Ele vai dizer o seguinte, né? Que as confissões de fé são formas codificadas e dogmatizadas de experiências religiosas originárias. Ou seja, já uma sistematização de uma experiência originária, né? Os conteúdos da experiência foram sacralizados e, em geral, enrijeceram dentro de uma construção mental inflexível e frequentemente complexa. O exercício e a repetição da experiência original transformam-se em rito e em instituição imutável. E isto não significa, necessariamente, que se trata de uma petrificação sem vida. Pelo contrário, ela pode representar uma forma de experiência religiosa para inúmeras pessoas durante séculos, sem que haja a necessidade de modificá-la. Então, é muito interessante, porque depois que a gente tem o fenômeno religioso propriamente dito da experiência luminosa, o Jung percebeu que existe, a posteriori, uma codificação. Aquela experiência ela é envolvida em conjunto de símbolos, de dogmas, repetidas através de rituais. Então, as pessoas que não tiveram condição de ter aquela experiência, elas vão acessar o quê? Os símbolos, né, que vão se perpetuar culturalmente naquela religião. Ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês travaram aqui para mim. Está dando para ouvir, né? Pronto. Então, é muito interessante, porque o Jung percebeu o quê? Existe uma experiência originária e existe o que as pessoas vão representar dessa experiência, que é o símbolo. Certo? Então, são os símbolos de uma comunidade religiosa, né? Pode passar, por favor. Pronto. Então, onde é que a gente vê a questão da confissão na história de Paulo, né? Após a sua conversão, Paulo se encontrou com Ananias em Damasco. Então, o que aconteceu? Paulo se levantou, né? Não estava enxergando, e ele recebeu, né? Historicamente, fala-se que ele recebeu um comunicado que ele fosse para Damasco, que ele receberia um encontro de uma pessoa. Então, Ananias também recebeu um aviso, pelo que se fala na Bíblia, né? Na Bíblia, e ele foi ao encontro de Paulo, de Tarso. E aí, o que é que se fala, né? Existe um livro também muito bom chamado Igreja Cristã, que é desse Chadwick, que é um nome muito também bom para se estudar historicamente a igreja, né? E ele fala assim, que Paulo se transformou no principal arquiteto da cristandade gentia. Então, veja que interessante, né? Ele teve aquela experiência propriamente dita e ele arquitetou, né, de certa forma, aqueles símbolos que foi perpassado adiante, né, na religião. Então, olha que interessante, ele é um arquiteto, no sentido de que ele projetou aqueles símbolos, né, baseado em quê? Na experiência direta que ele teve. Então, isso é muito interessante, né, a gente perceber a religião nessa ótica. Então, ele falou, Paulo se responsabilizou, certo, ok, eu vou procurar ser pontual aqui nos meus comentários. Então, Paulo se responsabilizou pela pregação e acessibilidade do cristianismo aos não-judeus, né? O Richard Tarnas, né, que tem um livro muito bom também, chamado A Epopeia do Pensamento Ocidental, ele fala que Paulo foi o primeiro teólogo, né? Ele faz assim, é um simbolismo, né? Não é exatamente assim, tipo, ele não está dizendo que ele de fato foi, mas é um simbolismo, né? Como se ele realmente tivesse sido o primeiro teólogo, né? A gente sabe que isso também é mais antigo. Então, sinteticamente, o que é que a gente vê aqui? Que Paulo passa a iniciar uma estruturação dessa doutrina. Então, existe a religião com um contato mais intenso, mais direto, e existe a confissão, que é o contato dos indivíduos para com aqueles símbolos que foram gerados, né, ou geridos, digamos assim, na experiência primordial. Pode passar, por favor.
Então, nesse esqueminha, né, para poder ficar assim, um pouco mais claro, né, porque também, como a gente colocou muitas citações, eu fiquei com receio de ficar um pouco, assim, bagunçado, né? Então, fazendo um esquema, assim, né? Existe a experiência luminosa, aquela experiência direta, né, que a pessoa tem condição de ter, né? E o Jung denominou isso mais, digamos assim, basicamente como uma religião. E essa experiência, ela gera símbolos vivos. Ela gera um símbolo vivo, né? Que é exatamente como a Ludmila falou, essa representação, né? Tão misteriosa e oculta que é o símbolo, né? Esse símbolo vivo, ele se manifesta por onde? Por dogmas, por rituais, por crenças, certo? E a esse conjunto de símbolos que são posteriormente perpassados pela tradição e revividos por eles, né? É o que o Jung denominou de confissão religiosa, certo? Pode passar, por favor. E aí eu vou pedir licença para vocês para apresentar essa citação, que eu vejo que é uma citação muito importante, que ele esclarece muito essa questão do símbolo, né? Esses símbolos, né? Os símbolos dogmáticos, o que ele vai falar? Que ele formula uma vivência anímica tão tremenda quanto perigosamente decisiva, que se chama experiência de Deus. Devido à sua suprema intensidade, reveste-se de uma forma suportável para a capacidade de compreensão humana, sem comprometer o alcance dessa experiência ou prejudicar a transcendência de seu significado. Ou seja, é uma representação, entre aspas, assim, né, perfeita, digamos assim, porque ela atende à capacidade da gente compreender aquilo, mas também à complexidade do fenômeno em si, né? Então, esse é os símbolos religiosos. O Jung, ele tinha um extremo respeito por esses símbolos, né? E ele achava esses símbolos, assim, extremamente necessários para a gente, né? Pode passar, por favor. Então, aqui, fazendo mais uma, né, organizada, exatamente é como a gente constitui isso como se fosse uma árvore, né? Que ela tem suas raízes fincadas que a gente não observa a olho nu, certo? Que são essas estruturas da alma, né, humana, que é arquetípica, que o Jung chama, né? Que eles são inconscientes, essas estruturas, né? Mas existem, aparentemente, que a gente vê a olho nu, os símbolos religiosos, que por mais que eles sejam fundados em instâncias, digamos assim, inconscientes, eles são observáveis, né, por meio dos próprios símbolos, certo? Pode passar, por favor. Portanto, para finalizar agora a minha fala, né, e voltar para a Ludmila, ela vai falar mais dois tópicos importantes só, eu vou pedir licença para vocês para trazer essa citação, que eu acho que é fundamental, porque ela sintetiza tudo isso que a gente está querendo falar, tá? Os símbolos religiosos, então, o que é isso, né, os símbolos religiosos? Não provém da cabeça. Eu acho essa palavra dele muito bonita. Ele fala assim, não provém da cabeça, mas de algum outro lugar, talvez do coração. Certamente de alguma camada profunda da psique, pouco semelhante à consciência, que é sempre apenas uma camada superficial. É por isto que os símbolos religiosos têm um pronunciado caráter de revelação. E, em geral, são produtos espontâneos da atividade inconsciente. Eles se desenvolveram progressivamente à semelhança das plantas, como revelações naturais da psique humana, no decurso dos séculos. Ainda hoje, podemos observar em certos indivíduos o aparecimento espontâneo de autênticos e genuínos símbolos religiosos, que brotam do inconsciente, quais flores de espécie estranha, enquanto a consciência se mantém perplexa de lado, sem saber realmente o que fazer com semelhantes criações. Então, eu acho assim, o Jung consegue, de forma formidável, unir poesia e ciência, né, assim, nos escritos dele. É uma coisa muito bonita. Obrigado, viu, pessoal? Então, vou passar aí para a Ludmila para dar continuidade. Farid, pode passar aí o slide. Gente, já estamos aí nos instantes finais. Pronto. Então, gente, para a gente começar a concluir é ótimo, né? Mas para a gente começar a concluir, a gente decidiu trazer essa ideia da massificação da religião, tá? Porque o que é que a gente percebe, né? O Jung, ele traça, né, todo esse paralelo, né, ele fala desse instinto religioso, ele fala desse processo, né, simbólico do indivíduo que a religião propõe, né,
Mas, ao mesmo tempo, existe também uma perspectiva desse afastamento do símbolo, né, que é algo que é muito próprio de uma sociedade contemporânea, né, de um homem moderno, né, de um homem científico, né. E aí ele traz, né, essa citação é de uma das obras dele, né, que é o Presente e o Futuro, que ele faz várias críticas à questão da massificação da religião, né? Aí ele traz, né, é no fascínio que o problema espiritual exerce sobre o homem moderno que está, na minha opinião, o ponto central do problema psíquico hoje. O que é que acontece, né? Esse homem moderno, ele tem um desejo, né, de buscar essa segurança utilitarista, né, na espiritualidade, e a qualquer custo, né, isso provém de um modo de viver baseado muito na técnica e na razão, promove esse afastamento, né, e em um movimento compensatório sobre o domínio, né, dessa doutrina religiosa, de uma religião cega, né, dessa perspectiva de uma espiritualidade utilitarista, né? E aí, o que acontece? Esse homem moderno, em vez dele passar por esse processo de individuação, né, que o Jung propõe, que é essa integração total desse homem, ele vai para o processo de massificação. Então, ele acaba se diluindo nessa perspectiva do coletivo, né? E levantando essas questões mais obscuras do inconsciente, né? Então, o risco, né, dessa espiritualidade utilitarista, né, que a gente vê muito hoje, né, que isso é bem notório hoje, vem também, né, dessa perspectiva desse homem que se afasta desse simbólico, ele entra em contato com a espiritualidade dessa maneira, né, utilitária, só por pertencimento, né, tem um filósofo, né, o Karnal, né, que ele historiador, né, na verdade, que ele fala da religião gourmet, né, que gourmetizaram a religião, né, então é meio que aquela relação muito mais de barganha, né, com Deus, né, muito mais uma relação de que onde o símbolo não está mais tão presente, né, existe esse afastamento do símbolo. E aí tem essa citação, né, que ele fala, né, em minha opinião, e sob o ponto de vista da verdade psicológica, qualquer teoria científica, por mais sutil que seja, tem em si mesma menos valor que um dogma religioso. E isto pelo simples motivo de que uma teoria é forçosa e exclusivamente racional, ao passo que o dogma exprime, por meio de sua imagem, uma totalidade irracional, né? Então, assim, do mesma forma que o Jung, ele traça, né, todo esse processo desse homem em busca desse símbolo, da religião como essa perspectiva, né, de entrar em contato com essa função transcendente, ele também fala desse outro viés, né, dessa massificação da religião, que é um movimento, assim, muito presente. Farid, pode passar. Então, aí, gente, para a gente concluir, né, eu trouxe esse caso, né, que tem no livro do Jung, A Vida Simbólica, né, que é de uma paciente judia. Eu achei esse caso, assim, fantástico. E fala, né, ele conta a história dessa paciente, que ela sofria de uma neurose, né, terrível, uma neurose de ansiedade, né, com muito ataque de medo, e sofria disso há muito tempo. E ela já tinha passado por vários profissionais, né, e nada se resolvia, ela continuava, né, dentro dessa mesma perspectiva, né, da neurose. E aí, o Jung, ele descobriu, né, que a família dela era uma família assídica, né, uma família de grandes místicos, né, e descobriu que o avô dela era um rabino, ele era considerado um rabino milagroso, né, e o pai, né, dessa moça rompeu com essa comunidade mística, né, rompeu com o avô, e ela foi criada totalmente cética e assim, com um pensamento totalmente cético e científico na visão dela de mundo. E aí o Jung foi investigando, né, porque é interessante que ele sonhou, né, com um caso de uma moça que ia chegar para ele, né, então ele acreditava, né, que pelo sonho dele,
que podia se tratar de um complexo de pai, né? E depois foi que ele foi percebendo que tinha outra coisa aí por trás, né? E quando ele começou a esmiuçar, né, sobre a história de vida dessa moça, que ele chegou nessa perspectiva de que ela pertencia a essa família, né, mística, né? Aí ele fala para essa moça: preste atenção, vou lhe dizer algo que provavelmente você considerará tolice. Você tornou-se infiel a seu Deus. Seu avô levou uma vida agradável a Deus. Mas você é pior que um herege. Você traiu o mistério da sua raça. Você pertence a um povo eleito e que vida você está levando? Não me admira, pois que você tenha medo de Deus e que sofra por causa desse medo de Deus. E aí ele disse que depois que ele pontuou essas questões para ela, resolveu o problema da neurose da moça, né? E aí ele trouxe nessa perspectiva, já analisando, né, já o caso de uma maneira, né, geral, já depois dela ter conseguido a cura, né, da neurose. Aí ele fala, né, ela havia perdido o sentido das coisas, estava baseada no erro de que poderia viver apenas com o seu miserável intelecto em um mundo perfeitamente banal, quando, na verdade, ela era filha de um Deus e poderia ter vivido a vida simbólica. Ali, teria preenchido o desejo secreto que existia dentro dela, que era também o da sua família. Tinha esquecido tudo isso e estava vivendo em plena contradição com todo o seu sistema natural. Eu achei, assim, fantástico, né, esse caso, né, e aí me remeteu a um caso muito interessante, de uma história, né, da Edith Stein, que ela era judia, né, ela foi aluna do Russell, né, estudava fenomenologia, ela é contemporânea de Heidegger, né, a Edith Stein. E a Edith Stein, ela era de família judia, né, e tudo, e se converteu ao cristianismo, né. E tanto ela como a irmã. E quando aconteceu toda a história da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a Edith Stein pegou na mão da irmã e ela falou a exímia frase: vamos, Rosa, vamos morrer pelo nosso povo. Ou seja, né, ela não abandonou, né, esse lugar da cultura, né, essa raiz cultural, né, e aí tem um livro de uma enfermeira, acho que é Brone alguma coisa, o nome do livro é Antes de Partir, que ela vai falar dos lamentos, né, antes de partir, né, e dos grandes lamentos, e nesses lamentos, ela fala muito sobre essa perspectiva do indivíduo, da perspectiva do indivíduo ter rompido com a sua espiritualidade, né, e ter rompido com o seu sistema de crenças familiar, o quanto que isso é danoso na hora desse processo de morte, né? Isso não é uma coisa que só ela fala, né? Tem várias outras teóricas, né, dessa área, né, outras pessoas que trabalham com cuidados paliativos que também falam sobre isso também. André, tu queria pontuar alguma coisa? Pronto, só porque eu, baseado no que eu li aqui rapidamente dos comentários, enquanto a Ludmila falava, né, eu não sei se a gente vai ter tempo para responder algumas perguntas que foram feitas, mas é o seguinte, que é para deixar claro, né, tanto nesse caso, como no que a gente falou, como na massificação da religião, né, é que o Jung, ele defendia primordialmente que a experiência religiosa, ela era individual. Isso é importante a gente frisar, que a experiência religiosa, ela é uma experiência única do indivíduo, né, é como se fosse assim, no silêncio de uma oração, digamos assim, entende? Então, é no silêncio daquela pessoa, não necessariamente envolvida dentro de uma religião, né? E aí entra, até uma pessoa perguntou, né, se é o que poderíamos chamar de religiosidade intrínseca e extrínseca, né? E é como eu falei mais cedo, né? É interessante como o Jung já vinha preparando o terreno para esses conceitos, né? Já antes, né? Então, assim, de fato, por exemplo, num caso como esse, o Jung ele vai falar exatamente dessa questão dos seus ancestrais, como eu falei antes também, né? Dos símbolos que eles são envolvidos, mas, de fato, entendeu? O que para o Jung vai contar é a pessoa encontrar os seus próprios símbolos religiosos.
Agora, acontece que, para a pessoa encontrar seus próprios símbolos religiosos, não é algo tão fácil, e não é algo tão simples, e muitas vezes é doloroso, como foi para Paulo, no nosso exemplo, e para muitos outros. Eu gostaria de ter mais tempo para trazer outros exemplos, né? Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, a história de uma religião muito importante para o nosso Brasil, né, que é o Santo Daime, que se chamam, né? Ele também nasceu assim, de uma experiência muito intensa religiosa do Irineu, né? Raimundo Irineu, em que ele teve um encontro muito forte, né, de experiência religiosa. Então, é só para deixar isso claro, né? Aqui a gente não está propondo o quê? Que nós devemos nos filiar necessariamente a religiões, né? Mas os símbolos que as religiões nos fornecem, com certeza, é um facilitador para um desenvolvimento de uma religiosidade, uma experiência religiosa. É isso, pessoal. Quero agradecer a todos. Gente, muito obrigada. Farid, você pode passar aí, a próxima parte é só referências, né? E tem o nosso contato aí no último slide. Gente, é isso, a gente agradece o convite, né? Quem tiver interesse, tudo, quiser trocar alguma ideia, a gente está disponível, tá? Tanto eu como o André. E é isso, muito obrigada. Terminamos bonitinho no tempo, viu? Merecemos uma estrelinha, né? Muito obrigado, Ludmila. Muito obrigado, Andréa. Em nome da Aliase, a gente agradece muito a participação de vocês. Professora Simone, quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Eu achei, assim, extremamente rica, né, as falas, tanto da professora Ludmila, como do professor André, e como eu coloquei no chat, né, é um lamento, estamos falando de um lamento, hoje a gente não ter tempo para mais discussões tão ricas que poderíamos avançar, né, em todos esses saberes da área da saúde, que tem que se entrelaçar, tem que se unir para essa atenção do homem integral, né? E ontem nós tivemos uma fala muito, muito boa, interessante, dos efeitos neurofisiológicos da oração e da meditação, né? Colocando as áreas cerebrais e todos os hormônios, citocinas que são elaborados, né? Hoje, dentro de uma perspectiva junguiana, falando dessa questão da importância, desde o homem primitivo até o atual, dessa religiosidade, muitas das vezes ainda atrelada à simbologia, e essa simbologia vai-se longe, né? E isso no momento do levantamento da história espiritual do indivíduo, que é o que a gente está propondo, e ontem nós apresentamos a anamnese espiritual que nós já estamos fazendo, a importância de nós entendermos, né? Entendermos essas relações, inclusive entendermos as várias religiões que compõem, pelo menos as mais, vamos dizer, as mais prevalentes, né? Porque nós não vamos estar conflitando, vamos dizer, saberes, nem crença, nem valores, mas quando você conhece o que o indivíduo tem fé, o que o indivíduo acredita, é muito mais fácil nós ofertarmos algo que lhe dá paz, que lhe dá otimismo, que lhe dá segurança, né? Em várias etapas importantes da sua vida, como, por exemplo, a terminalidade, que muitas das vezes nós estamos lidando, né? E cada vez doenças crônicas, estamos vivendo mais, mas estamos vivendo também com mais mazelas, né? E o quanto que é importante desse olhar integral e de que tudo que é importante para o homem, tudo que faz sentido, tudo que faz valor, também nós conhecemos. Então, eu fico triste hoje da gente estar com um tempo limitadíssimo, né? Agradecendo muito esse grupo amoroso, interprofissional, Farid, apresentando para nós a nossa liga, a Ludmila, o André, mas tendo a certeza de que novos encontros serão, né, motivados, marcados, e a gente vai ter tempo de conversar um pouquinho mais, viu? Muito obrigada. Dá vontade de ficar até que agradece. Né? Muito obrigado. Muito obrigada. Tá certo, então, gente. Vou interromper aqui a gravação.